Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuidade aos nossos vídeos aí da parte de metrologia, né? Mais um vídeo referente a paquímetro. Agora a gente vai estar falando aí sobre paquímetro com resolução polegada fracionária, né? Nesse caso a resolução do instrumento ele é de 1 por 128, né? Ou seja, é a polegada dividida em 128 partes. E a análise da resolução referente à polegada fracionária é diferente, né, no que diz respeito ao paquímetro, né, na parte do milímetro, né? Se você fosse seguir a lógica, né, você iria pegar uma unidade e dividir pela quantidade de divisões aqui da escala móvel, né? Ou seja, teria 1 dividido por 8. Né? Só que no caso da polegada fracionária ocorre da seguinte forma. Né? O que a gente tem que entender? Do 0 para 1, né, uma polegada aqui, a gente tem a relação inteira. Né? Então aqui a gente teria a relação inteira de 0 para 1 polegada e assim sucessivamente, né? De 1 polegada para 2 e por aí vai. Então nesse caso aí a relação inteira tem essa amplitude e o que é que a gente deve verificar? Quantas divisões tem dentro dessa amplitude? Então se a gente for observar na escala fixa do 0 para 1 a gente vai ter essa quantidade de divisões aqui. Né? Então vai ter uma divisão, lembrando que é divisão, né? Importante ficar atento com isso. Deixa eu até tirar aqui, aumentar aqui. É importante ficar atento com isso, né, porque são os espaçamentos. Né? Então, no caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem 16 divisões na escala fixa, né, referente à polegada fracionária. Então, vamos supor que no paquímetro não tivesse essas divisões aqui, que é aí a da escala móvel, né? Tivesse só o 0. Então, o que é que ele iria poder medir com precisão? 1 por 16. Esse 16 é da onde? Dessas divisões aqui. Então, ele conseguiria medir precisamente, né, a polegada dividida em 16 partes. Né? Então, exemplo, se o 0 ele coincidisse nesse primeiro traço aqui, seria a menor leitura. Qual é a menor leitura? 1,16. Se ele coincidisse no segundo traço, seria 1,16 mais 1,16. 1,16 mais 1,16 vai dar igual a 2,16. Então, esse segundo traço aqui, ele representa 2,16. Só que aí entra aquela regra da simplificação da fração. 2,16, se a gente dividir por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. 16 dividido por 2 vai dar 8, ou seja, 2,16 representa 1/8. E assim sucessivamente. A gente não vai falar sobre todas essas divisões. A gente, quando chegar na parte de escala, a gente vai mostrar melhor essa parte das divisões, beleza? Então, isso aqui é para representar se, no caso do paquímetro, não tivesse essas divisões aqui, na escala móvel, né? Tivesse só o 0. Então ele iria conseguir medir a cada um 16avos de polegada. Só que não é assim que ocorre, né? Tem essas outras divisões aqui. Quantas divisões existem aqui na escala móvel? 8. Então o que acontece? Se tem 16 divisões na escala fixa e 8 divisões na escala móvel, você diz, poxa, eu vou somar 16 com 8, vai dar 24 divisões. Errado. O que acontece? Essas 8 divisões, elas representam subdivisões de cada espaço desse aqui. Então, exemplo, desse primeiro traço aqui, do 0 para o segundo traço, essas 8 divisões estão lá contidas. E assim sucessivamente. Então, para cada divisão dessa, existem 8 subdivisões. Então, a gente não divide, a gente multiplica. Se a gente tem 16 divisões na escala fixa, a gente vai multiplicar 16 por 8, né, que são as 8 divisões da escala móvel. Se a gente multiplicar 16 por 8, a gente vai encontrar exatamente 128. Né? Então, aí é de onde vem a origem aí da resolução desse instrumento, né? Que é referente a essa quantidade de divisões. Então, a polegada, né, nesse acordo técnico, né, nessa comunicação técnica entre o sistema métrico e o sistema inglês, ela está dividida aí em 128 partes. Lembrando, a gente já falou isso aí em outros vídeos, né? Se você vai lá para os Estados Unidos, Inglaterra, né, você não vai ver tão comum, né, não vai ver de forma tão comum essa relação aí da fração, né, no dia a dia, né, das pessoas lá. Né? Porque isso aí é um arranjo técnico para que você tenha comunicação
de mecanismos, né, de elementos, né. Por exemplo, você vai comprar lá um parafuso com cabeça sextavada, né, e ele está lá em polegada. Você vai encontrar os valores em polegada fracionária, que é justamente para que não tenha uma amplitude tão grande de valores possíveis, né. Então está muito ligado a isso, né. Então essa relação da polegada fracionária, né, muita gente fica até falando, né, eu ouvi dizer há não sei quantos anos atrás que a polegada fracionária iria acabar, né, mas eu não vou dizer que ela não vai acabar um dia, né? Teria que ter um acordo aí, uma unificação, algo muito, muito forte. Mas eu, particularmente, eu duvido que isso ocorra, porque é uma relação de comunicação técnica, né? Então, isso aí é algo que eu me lembro até na época quando eu estudava, fazia curso profissionalizante, né? Alguns anos atrás, né? Eu me lembro que se comentava isso, né? Comentava isso aí que iria acabar, né? Quando foi para o ensino superior, né? Tinha também uma hora ou outra esse comentário, mas a verdade é que não faz nem sentido acabar, porque é uma relação de comunicação técnica, né? Uma relação de comunicação técnica, enfim. Então, né, cabe a gente entender como é que funciona e não tem nenhum mistério aí de como é que funciona não. Beleza, vamos lá. Bom, a gente já falou que está dividido em 128 partes, tomando em relação aí as 16 partes da escala fixa multiplicada pelas 8 divisões da escala móvel. Beleza. E aí, para a gente entender a leitura, é muito fácil. É muito fácil aí. Pelo menos eu uso esse método aí há muito tempo e é muito tranquilo. Como é que a gente faz? Se o zero ele estiver coincidindo em um traço qualquer, né? Vamos supor que o zero aqui ele tivesse coincidindo nesse aqui. Isso que eu vou explicar não é o único método de leitura para a polegada fracionária, mas é o que eu uso no cotidiano, né, para não ter nenhum problema ali de erro. Né? Como é que eu faço? O zero está coincidindo aí nesse traço. E outra coisa, né, eu particularmente não gosto de ficar decorando ali informação. Né? Só realmente quando é muito preciso. E aí, nesse caso, esse método aí não precisa decorar o resultado final. Você decora o procedimento. Qual é o procedimento? Se o zero ele tivesse coincidindo aí, eu vou verificar a quantidade de divisões que ele ultrapassou. No caso, 1, 2, 3, 4, 5. O que é que eu faço? Pego 8, multiplico por 5. 8 multiplicado por 5, antes de concluir, né, você pode dizer, poxa, mas eu conheço outro método que eu acho muito mais fácil. Né? É questão de prática, né? Não tem, existem vários, pode encontrar aí na internet vários métodos aí explicando, aulas presenciais, mas eu particularmente gosto desse porque é um método que já se tornou rotineiro para mim, né? Mas existem outros métodos, tá bom? Então, voltando. Pegou 8, multiplicou por 5, lembrando que 5 representa a quantidade de divisões que o zero ultrapassou, e 8, aquela relação das subdivisões contidas ali na escala móvel. Então, 8 multiplicado por 5 dá 40. Né? Então, o que é que eu faço? O resultado eu coloco na base 128. Qualquer que seja o resultado. Então, assim, em resumo, se ele tivesse coincidindo aqui, essa é a leitura, 40 por 128. Só que eu preciso simplificar, né? Então, 40 a 128, eu vou até colocar aqui menor. 40 a 128 dividido por 2 vai dar 20 por 64. Né? Pode simplificar novamente. Por 2 vai dar 10 por 32. E pode simplificar novamente, vou colocar aqui ao lado. Vai dar 5/16. Ou seja, essa leitura ela representa 5/16 de polegada. Né? Aí, exemplo, né? Você pode dizer, poxa, mas você até explicou no início, né, que se o zero ele estiver coincidindo, e aqui representa 16 divisões, né, ele vai estar aqui na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, né, que é o que a gente está supondo. Ou seja, daria 5/16. Precisa fazer tudo isso para chegar lá no 5/16, como eu disse. É um método que vale para qualquer tipo de leitura. Né? Seja coincidindo ou não. Né? Nesse caso aqui, coincidindo, beleza, deu 5/16. A gente viu aí que deu 5/16, tranquilo. Agora, vamos aqui para a leitura dele real. Né? A gente está vendo que o zero ele não está coincidindo, né, com o traço aqui embaixo. O que é que a gente faz? Verifica quantas divisões o zero ultrapassou. Né? A gente já verificou que é 5. O que é que a gente faz? Pega 5,
multiplica por 8, né? Que foi o que a gente fez agora há pouco. 5 multiplicado por 8 vai dar 40. Beleza, e o que é que a gente faz? A gente soma com esse 40 a quantidade de divisões, né, com base na coincidência na escala móvel. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né, que é a que ele está coincidindo aqui. Né, então 5. Então a gente teria 40 mais 5. 40 mais 5 vai dar 45. Beleza, o que é que a gente faz com esse 45? Volta na base 128. 45, 128 avos de polegada. E aí, aqui no caso, não dá para simplificar. Né? 45 aqui no caso é a referência do numerador ímpar, denominador par. Não dá para simplificar. Então, essa é a leitura desse instrumento. 45, 128 avos de polegada fracionária. Beleza? Então, como eu disse, esse método aí de multiplicar por 8, ele você pode utilizar em qualquer ação aí, não tem problema nenhum. Né? Agora, quando é que você tem que tomar cuidado com esse método? Exemplo, vamos supor que o zero ele já ultrapassou uma polegada. Né? Exemplo, o zero está aqui. Vamos supor que ele está coincidindo aqui. O zero já ultrapassou uma polegada. Aí você vai utilizar aquela informação que a gente até utilizou nos outros vídeos. Já deixa uma polegada lá guardada. E aí você só vai somar com o valor que ele está ali coincidindo. Aí uma polegada ele já ultrapassou. Então esse uma polegada aqui ele vai ser como o zero. Então você vai contar como referência agora essa uma polegada. Né? Então aí é só importante ficar atento com isso, né? Para não contar todos os traços aí e depois se enrolar. Se ele passou uma polegada, já deixa lá guardado uma polegada. Passou 2 polegadas, deixa guardado lá 2 polegadas. E aí você só vai atrás do quê? Do valor da fração para complementar nem complementar, né? Completar de fato ali o valor. Tá bom? A gente tem vários vídeos aí falando sobre polegada fracionária, né? Então tem outros exemplos aí também aí no canal, tá bom? Eu vou trazer no próximo vídeo, vou fazer o seguinte, eu ia trazer polegada milesimal, mas no próximo vídeo eu trago um outro exemplo de polegada fracionária para a gente evidenciar melhor, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Hoje vamos estar dando continuidade à nossa aula na parte de interpretação e desenho técnico, né? A gente aí está finalizando a parte de rugosidade, né? A gente tem mais 2 aulas aí envolvendo rugosidade para encerrar, né, esse conceito. E aí vou estar mostrando para vocês agora a questão dos tipos de superfície, né, para questão de rugosidade, né. Primeiro, a superfície geométrica, né. Eu tinha comentado no primeiro vídeo sobre rugosidade, né. Que ele vai estar levando em consideração, né, fazer aqui um desenho, ele vai estar levando em consideração o que nessa superfície geométrica, né? Essa superfície geométrica ela vai estar ligada à questão da geometria perfeita do elemento, né? Que elemento é esse? O produto que está sendo representado no desenho, né? Supondo que esse aqui seja o elemento, né? Então, quando ele vier lá no desenho técnico, com suas representações, né, a gente vai ter essas representações no que diz respeito à superfície geométrica perfeita, né? E isso aí ligado à questão da superfície, né? Ou seja, quando o elemento ele é feito, né, o estado de superfície dele, ele leva em consideração lá como se fosse um estado realmente ideal, né? Ou seja, ele plenamente liso, né? Então, ou melhor, né, sem imperfeições microgeométricas na superfície, né? Então aí a gente tem a questão da superfície geométrica, que seria a superfície perfeita, né? E aí a gente tem a superfície real, né? A superfície real ela vai ser justamente o que vai acontecer quando o elemento vier a ser fabricado, né? Ou seja, quando o elemento vier a ser fabricado, independente do seu processo de fabricação, a superfície do mesmo, né, aquela superfície ali, ela vai ser uma superfície real, ou seja, com imperfeições microgeométricas na sua superfície, né? Então essa seria a superfície real, né, do elemento, né? E aí você diz, mas por que essa questão da superfície geométrica e da superfície real? É porque entra um detalhe aí que é o que nos interessa,
que é a superfície efetiva. O que seria essa superfície efetiva? Quando a gente pega lá um desenho, né, e ele vem, por exemplo, com essa especificação aqui, vou colocar aqui 0,8, né? Ou seja, que ele está indicando que essa superfície ela vai ter, né, no máximo 0,8 microns, né, no que diz respeito à rugosidade RA, né, que é a rugosidade média. Né? Então, ou seja, vai de 0 até 0,8. Né? 0 seria lá a superfície, vamos considerar como perfeita, né? E 0,8 seria o máximo. Ou seja, de 0 até 0,8, né, a superfície pode estar variando. Né? Lembrando que no caso como a rugosidade média, né, tem umas regras aí referentes a essa interpretação. Quando a gente fizer alguns vídeos lá sobre metrologia ou especificamente sobre rugosidade, a gente fala melhor sobre isso. Mas enfim, né, no caso aqui a relação da rugosidade média, o qual está indicando aqui que para a média da rugosidade o máximo seria esse aqui. Né, o mínimo seria 0, né, o máximo 0,8. Então entre a superfície geométrica e a superfície real, existe a superfície efetiva, que é justamente aquela que vai estar lá dentro da faixa de tolerância indicada. Né? Então essa daí é o que nos interessa para essa análise. Né? A gente vem falando muito sobre essa questão de rugosidade, né? E nas interpretações gráficas da mesma, né? Quando se utiliza o instrumento de medição, no caso o rugosímetro, né? Ele tem um acento aqui no i, lembrando que esse software que eu utilizo ele não gera acento, né? Então o elemento que faz essa análise, né, ele interpreta a rugosidade, né, as imperfeições microgeométricas dessa forma, né? Então tem os picos e você tem os vales, né? Ou seja, as ranhuras, né, os sulcos aí da fabricação, você vai ter os picos e vai ter os vales. Né? Então ele interpreta dessa forma e aí ele faz uma filtragem dessa análise, né, por meio de uma questão de algoritmo, né, do seu modelo matemático utilizado, e aí ele acaba gerando lá o resultado da rugosidade. Lembrando, existem vários parâmetros de rugosidade, cada um com sua característica específica. E quando a gente estiver fazendo as aulas de metrologia, a gente vai estar explicando isso aí melhor, tá bom? Mas para não ficar com dúvida, né, como é que ocorre a medição, né, da rugosidade, né? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui é um rugosímetro, né? Esse rugosímetro aqui da empresa Mitutoyo, né? Empresa muito boa, referência aí na área metrológica, né? E mostrar para vocês aqui, explicar aqui os detalhes do mesmo, tá bom? Observa que aí o rugosímetro ele está fazendo o seu contato com a superfície, né? Essa haste aqui ela está deslocando, né? E esse contato com essa área ele tem justamente uma agulha, o qual é extremamente sensível e aí justamente faz aquela oscilação de acordo com a superfície. Né? E aí justamente quando ele faz a análise da superfície, observa que ele gera um gráfico de acordo com o tipo de superfície que ele está verificando. Então ele funciona dessa forma para poder estar gerando, né, a amostra. Né? E aí o que acontece? Nos parâmetros para o rugosímetro, você selecionando o tipo de verificação de parâmetro de rugosidade, RA, RT, Max, você vai estar selecionando dele, e aí quando você fizer a amostra, né, ele vai estar informando lá o valor que ele conseguiu lá na superfície. Agora um detalhe interessante, né, já foge um pouco mais da área de desenho, mas é mais para a área de metrologia, mas não dá para fugir muito, né, dessa pergunta, né. Essa haste aqui ela é pequena, né? Existe o comprimento da haste é pequeno. No equipamento você consegue selecionar, né, os comprimentos possíveis, né? E aí tem algumas regras para isso, a gente vai ver depois, mas você diz, poxa, vamos supor que aqui o comprimento de verificação seja até menor. Vou colocar aí 4 milímetros, né, um comprimento pequeno.
E aí você fez essa verificação de rugosidade aqui, e lá no painel do equipamento mostrou lá 0,32, né, RA. Essa é a rugosidade definitiva da peça. Olha que a área que ele está verificando é de 4 milímetros, né? Então, a área não, né? A linha, né, que ele está verificando é de 4 milímetros, né? Então é importante que você, para o seu controle de qualidade, né, lembrando que aí já é mais para a área de metrologia, mas não tem como fugir dessa pergunta, né? No seu controle de qualidade você vai ter que indicar os pontos que você vai estar verificando, né, do elemento, para que se tenha uma média, enfim, um controle de qualidade estatístico aí referente ao mesmo, ok? Bom, não deixem de curtir o vídeo, não deixem de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!